muitas vezes a gente faz a divisão entre a vida pessoal e a vida profissional. Mas na prática, a gente tem uma vida, né? A gente não tem duas vidas, né? A gente tem uma só. Então, como que a gente faz isso funcionar para todo mundo, ou da melhor forma possível, todo mundo tendo a sua própria vida. Então, essa é uma preocupação genuína. Acho que esse é o ponto. Então, a preocupação genuína com as pessoas sempre esteve lá desde o início. A gente precisa construir um lugar no qual as pessoas queiram pertencer. Então, esse é o ponto. Então, quando você constrói um lugar no qual as pessoas queiram pertencer, tu vai ter que fazer menos esforço para convencer elas a ficar. Se essa pessoa não entregar resultado nos primeiros 3 meses, tu vai trocar. Por quê? Porque tá doendo no caixa. Né? Então, tu vai se preocupar em trazer alguém realmente bom para resolver os problemas, e aquele valor que tu paga para ela, que inicialmente pode parecer que não é tão... pode parecer que é alto, é relevante, talvez os problemas que ela vai solucionar vai fazer com que o valor dela seja barato. Ele é um vetor da nossa cultura dentro do cliente. E isso funciona. Quando o cliente tem essa abertura, e às vezes tem, às vezes não, a gente não controla isso, a gente consegue levar um pouco da nossa cultura para o cliente. E normalmente, quando isso acontece, as coisas funcionam mais, a gente consegue expandir contrato, a gente consegue criar um ambiente um pouco melhor para se trabalhar. Então, tudo que a gente aprendeu e trouxe da visão de construção de produto, times colaborativos e assim por diante, a gente tenta encapsular isso em alguns determinados valores, forma de agir, enfim, e que aquela pessoa que está lá alocada dentro do cliente, muitas vezes é uma pessoa só dentro de um cliente, que ela tente levar isso para aquela equipe. Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! Eu não consigo prometer que eu vou resolver tudo, mas eu consigo prometer que eu nunca vou parar de tentar. Essa frase é do nosso convidado de hoje e a gente se conheceu no associativismo. É um cara que, tem uma admiração enorme. A gente participou também de uma mentoria juntos sobre comunicação, em onde a gente pôde se conhecer um pouco mais. E eu só não vou ler aqui a bio dele, porque essa frase já meio que completa tudo e vocês vão entender a história dele no podcast. De servente de pedreiro a CEO de tecnologia. Com vocês, Samuel Silveira. Bem-vindo! Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Conseguimos, né, acertar aí a data, mas as agendas são complexas, mas graças a Deus deu tudo certo. Para mim é uma honra, né? Vocês sabem que eu admiro muito vocês, a história de vocês, o que vocês vêm construindo, então verdadeiramente uma honra estar aqui e poder trocar essa ideia, poder falar um pouquinho das nossas experiências aí e, né, se Deus quiser, gerar valor para quem está nos acompanhando aí. Com certeza vai gerar, né? Com certeza, a gente já sabe que aqui vai ser, quem tá aí, fica até o final, que é ouro líquido. Samuel é uma enciclopédia humana. É um crânio, é verdade. Vocês são muito bondosos. Ô Samuca, mas pra gente começar, conta um pouquinho pro público quem que é o Samuca, qual a história de Samuel, como que chegou, né, a CEO de uma empresa de tecnologia que hoje é referência aqui na nossa região, no estado, e se eu não me engano ele tá também para fora agora também, né? Sim, a gente teve operação já em 3 países, né, em clientes em 3 países, mas hoje a gente está focado principalmente no mercado brasileiro. Show de bola, fica à vontade. Ok, vamos lá. Então, eu venho de família muito simples, né, a gente... nasci na Palhoça e meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa. Minha mãe teve 8 filhos, né? 4 meninos e 4 meninas. Bem dividido. Bem dividido. Aí todos os meninos
começaram trabalhando com o pai, né? Então, com 11 anos, eu comecei a trabalhar com ele em construção civil. Eu sempre falo que, eu não sei se eu trabalhava ou se eu mais atrapalhava, né? Mas foi onde eu comecei a aprender algumas coisas, principalmente questão de noção do que está acontecendo em volta de mim, assim. Porque eu lembro do pai, às vezes, em cima de um andaime e tal, e me pedindo alguma coisa para resolver algum problema em cima do andaime ou alguma coisa que ele tinha que resolver. E ele me pedia, pega aquela madeira lá. E eu, que diabo, tem 15 madeiras no chão agora. Daí eu tinha que conseguir entender o problema que ele queria resolver para conseguir trazer a solução. E se eu não trouxesse a madeira certa, ou seja, a solução certa, aí eu levava esporro. Então, eu acabei aprendendo bastante sobre como resolver problemas. Acho que isso eu já trouxe isso para ele, inclusive, né, agradecendo, porque se tem algo que hoje eu considero que eu consigo desempenhar bem, é ter estratégias para resolver problemas complexos. Uhum. E eu comecei aprendendo isso lá com 11 anos, com meu pai na construção civil. Dos 11 aos 18, eu fiz muita coisa, né? Eu trabalhei em marcenaria, trabalhei fazendo casinha de cachorro, gaiola, vendendo curso de informática, vendendo carro, atualizando sites, carregando caminhão com bombonas de 20 litros de água, entregando panfleto, enfim, eu fiz várias coisas enquanto eu estudava. Às vezes eu continuava trabalhando com ele. Dos 11 aos 16 aí, eu me mantive trabalhando com ele, mas em momentos específicos eu acabei saindo e fazendo outras coisas. Mas ali com 18 anos, de 18 para 19 anos, eu lembro até hoje que eu queria casar, né? E eu não tinha uma profissão, né? Hoje eu sou casado com a Thaís, na época era minha namorada. Sou pai da Lara, né? Uma pequena de 8 anos. E a gente queria casar e eu não tinha uma profissão. Olhava assim, e aí, o que eu vou fazer, né? E na época eu estava trabalhando em construção civil, mas não com o pai, né? E esse foi uma outra... Para mim, foi um choque de realidade muito grande, assim. Eu trabalhei pouco tempo numa construtora e eu estava acostumado a trabalhar duro, ok, mas num ambiente um pouco mais seguro, digamos assim, né? Então, trabalhando em construtora, eu não me adaptei. E a gente acabou conversando, e aí, o que a gente vai fazer, né? Foi aí que a Thay achou um curso técnico de programação no Senai, na época, e trouxe para mim, a gente conversou e tal. Eu não fazia ideia do que era programação. Eu tinha pouquíssima experiência com computadores. A primeira vez que eu usei um computador, eu tinha, acho que uns 12 para 13 anos. Foi no Palhoção, aqui na Palhoça, num evento beneficente, assim, e tinha 2 computadores e tinha uma fila gigante. Eu lembro que eu sentei na frente, e era em dupla, né? Aí daí a escola fez uma excursão pra lá e tal. Aí tinha um tempo, e era eu e mais uma menina. Só deu tempo de eu escrever meu nome e acabou o tempo. A menina não usou o computador, tadinha. E aí depois eu fui ter contato de novo talvez com 15, 16, que o meu irmão mais velho ganhou um computador num concurso que ele participou. E aí que a gente teve computador, de fato, em casa, assim. Então, com 18, 19, naturalmente eu já tinha uma noção do que era, mas falando em programação, em tecnologia, para mim era tudo tudo muito novo. Então, tinha lá alguns conceitos que eu li a ementa e eu pensei, é isso aqui, beleza. Daí, quando eu fui estudar, não tinha nada a ver com o que eu imaginei, né? Mas ali foi um grande momento de virada, assim, para mim, porque quando eu entrei para a área de tecnologia, acabou se abrindo um mundo que, para mim, eu desconhecia, né? E até a questão de ter algo um pouco mais formal mesmo. Como eu tinha trabalhado com muitas outras coisas e nada formal, até os 18, eu acho que eu tinha, 5 meses de carteira assinada no máximo, né?
Então, se abriu um mundo e para mim fez muito sentido, porque como eu gostava de resolver problema... resolver problema digital. E desenvolver software nada mais é do que resolver problema, só que, né, codificando alguma coisa. Eu me achei e me mergulhei ali. Então, com menos de 6 meses do primeiro semestre do curso técnico de programação, eu já estava fazendo estágio, né? E aqui... não só aqui, mas eu acho que em tudo na minha vida eu agradeço muito as conexões que eu fiz, né? E eu considero que eu tive muita sorte com isso. Tem algumas pessoas quando eu falo que eu acho que eu tive muita sorte, as pessoas, né, não concordam. Não, mas tu se esforçou e tal. Não, mas eu sei que eu me esforcei. Eu sei que eu fiz... Mas estava no lugar certo também. Mas eu considero que algumas coisas eu não consigo não achar que foi sorte, assim, né? E algumas delas foram conexões que eu fiz. Então, no primeiro semestre do curso técnico, eu fiz uma amizade com um rapaz e ele conseguiu uma vaga de estágio numa empresa e logo em seguida ele me convidou, né, me indicou lá e eu acabei conseguindo entrar como estagiário no suporte. Né? Então, nem foi na área da programação propriamente dita, eu entrei como estagiário no suporte. Inclusive, né, depois de algum tempo, eu reencontrei a pessoa que me contratou nessa empresa. Se vocês conversarem com ela vai, e ela lembrar, talvez, ela vai confirmar que eu lembro que no dia da entrevista de emprego, eu falei para ela por que eu comecei na área de tecnologia, justamente a questão, eu queria casar e aí não tinha... Então, acho que foi uma das coisas que talvez me ajudou a entrar. O moço do bem. Então, eu fiquei 1 ano e 4 meses, mais ou menos, ali no suporte. Comecei a ir um pouco para a área da programação, mas uma tecnologia um pouco mais antiga. Foi então que, um pouco já mais para o final do curso técnico, teve uma empresa aqui da região de Florianópolis que foi fazer um processo de seleção lá no Senai. Eles fizeram 2 dias de prova técnica, enfim. E aí eu acabei fazendo as provas, passando, e eu mudei de empresa. Daí, nessa outra empresa, eu fiquei 6 anos. Aí entrei como programador, como desenvolvedor. E nesses 6 anos eu passei de programador para analista de sistema, depois analista de negócio. Depois a empresa mudou de endereço e criou uma unidade na Palhoça. E aí eu acabei supervisionando um pequeno time ali na Palhoça. Depois disso, então eu era analista de negócio e supervisor, eu acabei tendo uma leitura que não estava errada, mas na verdade a função ela acabou... Eu tive uma visão de tipo, cara... Analista de sistema, analista de negócio, da forma como a gente conhece hoje, a princípio, se eu voltar para a parte técnica, eu vou conseguir crescer mais, basicamente, né? E até tinha uma ideia de me tornar analista de dados, né? Essa parte de IA estava começando a ganhar notoriedade. E eu acabei saindo da área de negócio, como analista de negócio, e voltei para a área técnica. Voltei a ser programador, fui para São Paulo fazer curso de arquitetura, enfim. E aí fiquei... E aí, nesse momento, eu saí dessa empresa. Daí, fiquei mais 1 ano e 4 meses numa startup. E depois desse 1 ano e 4 meses, eu acabei fundando a Avalon, né? Em abril de 2018. E aí, estou aí, né, como... CEO da Avalon desde então. Antes de fundar a Avalon, eu tentei empreender, né, em alguns momentos, porque, como eu falei, eu sempre fui muito apaixonado pela questão de resolver problemas, né? Então, é algo que, às vezes, eu até me engajo demais, porque se eu não consigo resolver, eu fico ali, enfim... E na mesma época que eu me mudei para essa empresa que eu fiquei 6 anos, ali no começo da área da programação, começou a surgir o cenário de startup aqui no Brasil. Então, eu comecei a frequentar muito eventos de startup. Então, eventos de palestra de tecnologia, mas bastante também de empreendedorismo, startup e tal. Então, quando eu conheci, né, o livro do Lean Startup, Startup Enxuta, e que eu li esse livro pela primeira vez, eu pensei, é aqui que eu quero viver, né?
Só que depois eu descobri que eu li o livro, mas que eu não aprendi nada, né? Porque o que acontece? Não na ocasião, né? Como todo bom programador, o que eu fiz, né? Eu saí construindo. Então, eu tinha as ideias e ao invés de eu ir para o mercado, validar, entender a dor do cliente, né? Conseguir, de fato, primeiro encontrar um problema grande para depois construir uma solução, eu acabava indo direto para a solução e construir um monte de coisa que ninguém quis usar. Né? Inclusive, uma delas, a gente chegou a colocar no mercado, se chamava Wavebee. E a gente não chegou a formalizar a empresa, mas a gente desenvolveu, lançou, teve os primeiros clientes, mas não resolvia um problema tão forte que valia, né, que chamasse a atenção suficiente para as pessoas quererem pagar por isso, enfim. Mas basicamente era um aplicativo, a ideia central era você conseguir curtir e compartilhar coisas do mundo real nas redes sociais. E aí, para ter ideia, foi na época que o QR Code não era tão conhecido. Então, né, um dos problemas foi esse, porque tipo, a gente colocava os QR Codes nas lojas, por exemplo, só que as pessoas não sabiam o que era o QR Code. E aí, o aplicativo, tu lia o QR Code, eu gostei dessa loja aqui, eu quero curtir ela. Ao invés de tu simplesmente tu ter que entrar na rede social e tal, e ali tu só dava um curtir e ele curtia na rede social. Enfim, a ideia é muito legal, mas não resolvia um problema. E no momento não era o momento onde as pessoas estavam tão conectadas como estão hoje. Sim, hoje em dia a minha filha, por exemplo, de 8 anos, não pode ver um QR Code que quer ler. Né? Curiosidade. Então, ela compra a revistinha da Mônica, se tiver um QR Code ali, já era. Tem que ler o QR Code para ver o que tem no QR Code. Então, tem essa questão, mas acho que até mais que isso, assim, acho que fora a questão do momento, a dor que a gente resolvia, eu acho que não era forte o suficiente para justificar um modelo de negócio que se sustentasse de fato, né, com base nesse problema. Assim. E aí, é até um ponto importante que tu entrou, beleza, a Avalon tá desde 2018 e tu teve essa situação de ter aberto outras empresas, algumas soluções, mas não tinha um motivo forte para que conseguisse monetizar. Né? Não era um problema. E como que a Avalon se sustentou até hoje? Assim, tipo, cara, eu encontrei um mercado e esse mercado tem um problema específico aqui que acho que dá para lançar a Avalon. Como que foi isso? Vamos lá. É porque o mercado onde a Avalon está sedimentado, ele não é um mercado novo. Então, esse é um ponto também. A Avalon é uma startup? Não. Eu vim do mundo de startup, mas a Avalon em si não é uma startup. A Avalon é uma empresa de serviço. Né? A gente desenvolve software sob medida para outras empresas. Então, é um problema, e esse é algo que quando a pessoa vai empreender, ela precisa ter uma noção, né, desse cenário. O que ela quer construir é algo que, para um problema que ainda não existe uma solução, ou a solução não é boa, é um mercado que ela vai criar um mercado, é um mercado que vai ser mais explorado do que é hoje, é algo que é nichado, por exemplo, ou é um mercado já consolidado, já tem o modus operandi, já tem concorrente, já tem... as pessoas já sabem como explorar esse mercado. Né? No nosso caso, eu tentei aí por pelo menos uns 8 anos alguns empreendimentos, esse que eu citei foi um deles, mas chegou um momento que o insight que a gente teve foi, a gente tem um puta conhecimento sobre desenvolvimento de produto, e eu vejo que a relação, normalmente, das empresas de desenvolvimento de software, que prestam serviço de desenvolvimento de software com o cliente, normalmente ela é fria, ela é simplesmente focada em horas, em execução de horas. E a gente queria levar o seguinte, como que a gente faz para levar essa visão de desenvolvimento de produto de software, que ela é muito mais ampla do que simplesmente eu codificar um sistema, eu criar um sistema por criar, mas num modelo de prestação de serviço. E foi aí que surgiu a Avalon. E aqui, eu acho que vale a pena um ponto que, lá no início eu comentei que uma das coisas que eu considero que eu mais tive sorte foi as conexões que eu fiz. Da mesma forma como essa conexão me levou até a primeira oportunidade de trabalho na área de tecnologia, a Avalon não existiria se não fossem as conexões que eu fiz.
Porque a Avalon nasceu com 3 sócios. Hoje eu estou sozinho na Avalon, porque as visões, muitas vezes, elas vão mudando o objetivo das pessoas, vão mudando, a gente vai fazendo investimento e um dos sócios especificamente, a gente fez um investimento, deu tão certo que ele virou CTO dessa outra empresa, né? Então, no fim, a gente dividiu, mas para construir algo maior, né? E tanto esse sócio, né, que eu conheci ele dentro dessa empresa que eu fiquei 6 anos, quanto o outro sócio, que ele é um brasileiro que já morava no Canadá, a gente se reconectou e ele estava procurando desenvolvedores, procurando uma empresa para apoiar essa empresa canadense que ele trabalhava lá. E com isso a gente se juntou, fez a sociedade e ele virou meu sócio. Aí, né, com mais esse sócio que estava aqui, e esse brasileiro que estava no Canadá, eu também conheci nessa mesma empresa, que eu fiquei ali 6 anos. Então, no fim, tudo que eu construí na minha vida até hoje foi com base nas conexões que eu fiz e que, em algum momento, as coisas se alinharam para que algo maior fosse possível, né? Então... nesse momento, né, com relação mas quando que surgiu de fato a Avalon e por que e qual é o problema que ela resolve, né? Esse é um exemplo, né? O Giovanni, que é esse brasileiro, inclusive ele deve estar vindo aí pro Brasil visitar, e sempre que ele vem a gente toma um chopinho junto. De lei. Ele tinha mais demandas do que o time dele conseguia executar. Ele precisava de bons profissionais ou uma empresa para apoiar. E nesse momento a gente decidiu, cara, então vamos se juntar aqui. E eu e o meu outro sócio, a gente começou a prestar serviço para essa empresa canadense. E de novo, essa necessidade de empresas precisarem de mão de obra qualificada para acelerar o processo de desenvolvimento de um produto, de um software, isso não foi uma dor que a gente descobriu, ela já existe no mercado há muito tempo. O que a gente decidiu foi como que a gente resolve essa dor de uma forma um pouquinho diferente, talvez, que é ter uma visão de produto, né, e não simplesmente vender horas. É claro que conforme a gente cresceu, a gente continua tendo a pegada de produto, hoje a gente vende horas, mas a gente sempre fala, tá, mas como que a gente vende horas, mas faz do nosso jeito? Então, a gente está muito próximo da pessoa, a gente se preocupa se o ambiente que ela está lá no cliente é saudável ou não. Então, tem o nosso jeito de entregar a solução para um problema que não é um problema novo, ou não foi a gente que descobriu, e muitas vezes nem é um problema... cool, né? Digamos assim, não é algo, isso aqui vai salvar o mundo. Não necessariamente. Sim. É um problema grande o suficiente para as pessoas pagarem por ele. E o que a gente busca é construir um diferencial competitivo forte o suficiente para que a gente seja escolhido, né? E com isso a gente consiga trilhar o nosso caminho aí. Legal. O primeiro cliente dele já foi internacional. Canadá, né? viu? Chique. Tu viu, né? Não é fraco o cara, não. É outro nível. Ô, Samuca, mas até um ponto que eu acho interessante, que nem tu comentou que tu queria ter essa pegada mais relacional, né, com o teu cliente, que não fosse só uma entrega, sei lá, o PO foi lá, solicitou uma coisa, chega aqui para vocês, entregou, só para quem não sabe o que é PO, é o Product Owner, né, que hoje tá... É o dono do produto, digamos assim. O dono do produto ali, né, quem cuida, que é o analista de negócios, um nome bonitinho no mercado não. Então, isso foi o motivo pelo qual eu voltei a ser técnico, né? Porque estava mudando aí. O analista de negócio virou o Product Owner ou Product Manager, e aí o Product Manager, que é o gestor de projeto, não é exatamente o gestor de projeto que a gente conhecia. Ele é gestor, mas ele não é gestor. Daí virou Scrum Master, cara, uma lambança, né? Mas a gente vai entrar nesse ponto também, que tem um assunto muito legal que a gente tem que entrar depois com o Samuca, que ele tem uma iniciativa muito massa. Beleza, tu teve essa pegada mais relacional e aí eu fico imaginando o cenário. O cara foi lá para um cliente. Aquele cliente às vezes tem aquela demanda muito top-down, né? Então, sei lá, vem com a demanda quebrada ou meio torta, chega lá no teu funcionário, o cara não gosta muito ou fica meio chateado com alguma palavra.
como que tu faz para que tua cultura ainda seja fortalecida ali e não desanime esse teu colaborador que está trabalhando lá naquela empresa? Esse é um grande desafio. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Pra gente ser bem transparente, porque, como falou, muitas vezes o profissional tá alocado dentro do cliente e às vezes ele tá vivendo mais a cultura do cliente do que a nossa. O que a gente tenta mostrar e o que a gente tenta fazer, mais do que mostrar, é que ele é um vetor da nossa cultura dentro do cliente. E isso funciona. Quando o cliente tem essa abertura, e às vezes tem, às vezes não, a gente não controla isso, a gente consegue levar um pouco da nossa cultura para o cliente. E normalmente, quando isso acontece, as coisas funcionam mais, a gente consegue expandir contrato, a gente consegue criar um ambiente um pouco melhor para se trabalhar. Então, tudo que a gente aprendeu e trouxe da visão de construção de produto, times colaborativos e assim por diante, a gente tenta encapsular isso em alguns determinados valores, forma de agir, enfim, e que aquela pessoa que está lá alocada dentro do cliente, muitas vezes é uma pessoa só dentro de um cliente, que ela tente levar isso para aquela equipe. E na maioria das vezes a gente consegue, até porque o cliente mesmo, com o tempo, ele começa dando abertura, começa a ver que o que a gente está falando e está fazendo funciona, então a gente começa a ganhar um pouco a confiança, porque tem muito isso também. Se o cliente não tem confiança, porque está muito no início da relação, ou se dá algum problema, por exemplo, a gente precisa reconquistar a confiança do cliente e ir trabalhando para ter um nível de confiança suficiente para que ele não necessariamente aceite o que a gente está levando, mas entenda o porquê que a gente está querendo levar aquilo. Então, quando a gente consegue esse tipo de relação, a gente acaba conseguindo evoluir bem. Isso sempre funciona? Não. Vai ter casos que não vai funcionar. E aí, muitas vezes até a gente acaba perdendo o cliente, ou até demitindo o cliente, muitas vezes, dependendo do cenário. Então, essa é uma das coisas, né, que conecta com a frase, né, do início ali da abertura do podcast. Porque esse é um dos casos, né? Eu não consigo prometer que eu vou conseguir resolver todos os ambientes de todo mundo, mas eu consigo prometer que eu nunca vou parar de tentar de fazer isso, né? Então, acaba sendo um pouco isso. Ô, Samuca, tu comentou, e assim, tu veio de uma realidade bem diferente da que tu vive hoje. Servente de pedreiro, enfim, a realidade em casa não era talvez a melhor realidade, chegasse na área de tecnologia, tentasse várias coisas, vários softwares, aplicativos, enfim. E aí chegou na Evon. A principal dúvida que eu fiquei, talvez o público fique, o que tem de diferente na Evon que fez ela se manter por 8 anos e com certeza vai se perpetuar por muito mais. Mas o que tem de diferente na Evon? O que faz ela se manter viva nesse tempo? Claro, resolver a dor dos clientes, isso com certeza. Mas tem algo de diferente na forma como a Evon vive, como ela trabalha? Eu acompanho a Evon na rede social, então já vi algumas coisas, mas tem algo que tu acredita que seja, não, isso aqui é o que faz a gente estar há 8 anos no mercado e vamos se manter por muito mais anos. Até porque vocês passaram por uma pandemia, né? Sim. E tá aí, né? Pandemia, crise de 2018. Vocês começaram no meio da crise? Começou no meio da crise. A gente já nasceu 100% remoto, então na pandemia acabou... Isso que a gente não precisou se adaptar na questão do remoto. Só no restante. Mas, de qualquer forma, né, foi um baque para todo mundo, né? Então... mas vamos lá, eu acho que o principal ponto que mantém a gente aqui até isso, quando eu falo, não é para ser inspiracional, embora possa parecer, é uma cultura muito forte, né? Então, e mais do que uma cultura forte e verdadeira, né? Porque nesses 8 anos a gente já passou muito perrengue, né? Então, a gente teve os primeiros anos ali que a gente cresceu muito e cresceu muito rápido. E aí, eu tava olhando os números até porque a gente tá começando a planejar 2026 e nos 3 primeiros anos da empresa, a gente cresceu de um ano para o outro mais de 200%. Então, no 4º ano de empresa, a gente cresceu 70%. Crescer dói, né? Dói bastante.
E aí, como que faz o que a gente faz com uma empresa que está crescendo tão rápido, que não é uma startup, porque quando é uma startup, tu tem um produto, então tu treina todo mundo no produto, não que vai ser mais fácil, não é isso. Mas crescer simples. uma empresa de serviço, onde para cada contrato que tu fecha, tu tem que contratar mais gente, tem as suas peculiaridades, né? Então a gente passou bastante perrengue, e um dos primeiros perrengues que a gente passou foi justamente com pessoas. Porque a gente começou a crescer, a gente não tinha a cultura sistematizada, mas embora ela não estava sistematizada, ela sempre foi muito presente. Então eu e os meus sócios, a gente sempre teve uma pegada muito de pessoas, né? A preocupação real, né? com a pessoa, verdadeira, de não simplesmente de... A preocupação do LinkedIn, de a gente dizer que a gente é uma empresa bonita. Somos uma família. Isso. Então, casos de, tipo, eu vejo que a pessoa, muitas vezes, está trabalhando mais do que deveria, porque ela tá lá e querendo entregar o projeto, e eu dizer para ela, cara, para aí, vai tomar uma cerveja, porque senão vai dar problema, hein? Mas muito mais que isso, né? A gente chegar a nível de conseguir saber como que a família das pessoas estão, como que ela está realmente... Eu costumo dizer, né, que muitas vezes a gente faz a divisão entre a vida pessoal e a vida profissional. Mas na prática, a gente tem uma vida, né? A gente não tem duas vidas, né? A gente tem uma só. Então, como que a gente faz isso funcionar para todo mundo, ou da melhor forma possível, todo mundo tendo a sua própria vida. Então, essa é uma preocupação genuína. Acho que esse é o ponto. Então, a preocupação genuína com as pessoas sempre esteve lá desde o início. Só que quando a gente começou a crescer, a gente não tinha isso sistematizado. Então, a gente começou a ter turnover muito alto, a gente contratava e em pouquíssimo tempo a pessoa saía, mas daí a gente se perguntava, mas se a gente está tentando ser tão legal e tão bom com as pessoas, por que a gente não está conseguindo, né? E aí a gente estruturou o time de RH, a gente trouxe consultoria, enfim, a gente conseguiu entender algumas coisas. A gente começou a estruturar, a sistematizar a nossa cultura. Organizar então, o que já existia. Exato. Então, com quem chegava, desde o onboarding, employer branding. Então, a gente começou a pensar na jornada das pessoas que estavam chegando como uma jornada de fato, né? Então, a gente começou a fazer feedback, one-on-one, enfim, tudo que sistematiza, de fato, uma cultura boa e forte, né? E mais do que isso, quando a gente passou os perrengues, a gente agiu conforme a cultura. Então, a gente já teve pessoas que tiveram doenças graves, por exemplo, e que a gente... inclusive, eram pessoas que eram fornecedores, mas que não eram funcionários, eram só entre aspas, né, fornecedores, não tinham um vínculo ali CLT, por exemplo. Era um terceirizado, digamos Exato, assim. era um terceirizado. E a gente manteve o vínculo com essa pessoa, pagando o valor, porque ela passou lá 6 meses, né, em tratamento de uma doença gravíssima, assim. E a gente já teve momentos de perder contratos grandes, né? E a gente perdeu o contrato grande. E agora? A gente segurou o máximo que deu para a gente não desligar todo mundo daquele contrato. Então, essa preocupação genuína com as pessoas impacta na forma como a gente toma a decisão, e isso impacta, aí eu volto ao ponto da tua pergunta, né? Em por que a gente continua aqui forte e com pessoas tão boas aqui dentro. Porque eu posso te garantir que tem pessoas que estão dentro da Avalon hoje que, sem dúvida, poderiam estar trabalhando para empresas internacionais ou poderiam até estar numa empresa ganhando um salário maior. Ah, mas Samuel, isso quer dizer que tu paga pouco? Não, a gente tenta pagar o máximo possível dentro da nossa... A gente tenta pagar o justo, né? Dentro da nossa capacidade. Mas dentro da área de tecnologia, às vezes é até difícil, né? Nossa, porque tu pega alguém de fora... É um setor muito complexo, porque, principalmente por causa da pandemia, por exemplo, que os salários incharam absurdamente e às vezes tem pessoas que incharam o salário lá e
que estão com a gente e estamos seguindo. Por quê? Porque a Sim. pessoa gera valor. Sim. Então, eu vejo que quando a cultura é colocada à prova nesses momentos críticos, é o que faz com que a gente consiga fortalecer ela e que a gente mantenha essa coesão, né? Então, hoje eu tenho um time de heads abaixo de mim que toca toda a operação, e eu tenho certeza absoluta que a cultura está totalmente alinhada com eles e na média gestão isso está sendo levado. Então, agora a gente continua crescendo, né? Então, como a gente faz isso perpetuar para essas novas pessoas que estão chegando, enfim, então é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, eu diria que o ponto fundamental é esse, é a preocupação genuína que a gente tem com as pessoas, essa prática, né, da cultura sistematizada, de quando ela é colocada à prova, a gente age com aquilo que a gente acredita, não com aquilo que é mais fácil ou é mais lucrativo, e isso mostra para as pessoas que é um bom lugar para estar, né? Inclusive, eu gosto bastante de frases e tem uma que por muito tempo foi a meta principal do RH. Hoje não é exatamente essa, porque isso já começou a fazer parte da cultura, que a gente precisa construir um lugar construir um lugar o qual as pessoas queiram pertencer. Uhum. Então esse é o ponto. Então quando você constrói um lugar no qual as pessoas queiram pertencer, tu vai ter que fazer menos esforço para convencer elas a ficar. E até para conseguir novos, né? Exato. A gente fala muito, às vezes vem... A gente tava conversando com um cliente esses dias, ele assim, porque uma saiu daqui e levou a outra junto pra outra empresa. Então acontece, como teu amigo te levou lá no início, no estágio, Exato. ele, o meu amigo aqui é bom, leva junto. É porque a gente quer estar perto das pessoas que a gente confia, né? Exato. Se eu vou enfrentar perrengue lá na frente, eu quero estar com quem... Tá do meu lado aqui. Quantas que eu pessoas posso hoje confiar. na empresa? A gente tá com 50 pessoas. 50. Bastante. E tem duas perguntas no meio desse papo aqui que me veio que eu acho que é interessante até para quem também às vezes tem uma empresa que está no começo ou está com 5 colaboradores, 10, 20, enfim. Tem um ponto da cultura, que nem tu comentou. Tinha muito turnover, muita gente saía e tal, até vocês descobrirem isso. Eu acho que esse atalho, talvez não seja nem atalho a palavra, mas essa dica que pode dar de, tipo, cara, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para implementar uma cultura forte na minha empresa? Que não é missão, visão e valores Que na não é parede. missão, visão, valores na parede. Que todo mundo fala cultura, vai ser missão, visão e valores na parede. Qual que tu acha que é? Eu vou falar uma que é muito usada no mundo de startup e também é uma frase, mas que é contrate devagar e demita rápido. Boa. Porque e aí, vamos lá, né? A frase é bonita, mas a aplicação dela nem sempre é simples, porque, vamos lá, tu tem uma empresa de 12 pessoas. Na prática, boa parte da operação está na cabeça dessas pessoas. Sim. Então, às vezes, tu vai estar com algum problema ali de comportamento, ou alguém que não está performando o suficiente, e aí é muito fácil eu olhar de fora e dizer, cara, demite. Uhum. Né? Sim. E essa talvez seja o certo a fazer, ok? Mas se a pessoa tá nesse ponto de tipo, eu tenho alguém que tá ferrando a minha cultura. A pessoa às vezes até entrega, mas o comportamento dela é muito ruim. Eu continuo com a mesma orientação. Desliga, demite. Mas eu não posso fazer isso agora. Ok, então monta um plano e demite daqui a 2 meses. Né? Porque isso vai Mas continuar te organiza ferrando. pra isso. Te organiza pra E isso. o contrato devagar e demita rápido, a gente aprendeu também a duras penas. Porque antes de a gente ter um RH estruturado, e mais do que isso, um RH estruturado, um RH estratégico, e que a gente, principalmente a liderança da empresa, confiasse no RH, que isso aconteceu durante um tempo, a gente tem um RH, mas a gente acha que a gente é melhor que o RH, normalmente. Principalmente quando a gente está nesse ponto ali de, tipo, de 10 para 20 pessoas, normalmente a liderança da empresa ainda acha que ela é a melhor pessoa para fazer as coisas. Uhum. E aí a gente... contratações, por exemplo, que eu indiquei. Cara, contrata esse cara aqui, porque esse cara aqui é foda. Uhum. Cara, não sei se eu posso falar palavrão. Pode. Tem problema. Tem problema. Eu não vou dizer que foi as piores contratações, mas a gente teve experiências muito ruins. Muito ruins. Então, tanto com a preocupação com a velocidade, cara, preciso contratar para daqui a Início uma imediato. semana. Início Exato. imediato.
Cara, pula etapa, tu traz pessoa, daí tu gasta pra trazer, tu gasta pra treinar, depois tu vê que não se encaixou, daí agora que tu trouxe e tu não tem uma capacidade de trocar muito rapidamente, tu vai levando. Então, hoje a gente demora mais pra contratar e a gente avalia mais depois que a pessoa entra. Então, eu acho que com relação à proteção da cultura, eu acho que tu contratar mais devagar e a partir do momento que tu vê que não vai dar certo, tu demitir rápido, eu acho que ajuda. Isso é muito bom. A gente passou por um período de muito turnover e era muito assim, entrava a pessoa, a gente ia treinar, fazia até um processo ali de entrada, de recrutamento e seleção, mas chegava na hora de rodar, não ia. Rodava 3, 4 meses, putz, vai ter que sair. E aí foi um atrás do outro. Até que a gente falou assim, não, dessa vez nós vamos fazer diferente. Vai devagar. Dessa vez a gente vai. Mas vai ficar pesado? Vai, porque, querendo ou não, a gente hoje tá com 5 pessoas, junto comigo e com o Gabi, 5? 5, né? Comigo e com o Gabi. Imagina, são 5 pessoas, ou seja, como tu falou, quando é 10, 12, com 5, tá mais ainda na cabeça das pessoas. E mais ainda na cabeça dos sócios, né? E aí, cara, a gente ficou ali, acho que 3 ou 4 meses a gente fazendo, né? Até que a gente encontrou uma pessoa que ia fazer bem feito. Mas demorou. E agora, graças a Deus, tá rodando bem. E a segunda pergunta até que eu ia fazer em relação até essa parte ainda, sobre cultura e tal, porque acaba entrando, e a questão do RH, né? Manter a cultura, ter essa questão toda organizacional rodando, mantendo o bem-estar das pessoas e tudo mais. Em que momento uma pessoa deve contratar um RH para a empresa dela? Boa. É uma boa pergunta. Eu acho que vale a pena eu citar que, assim, para mim, hoje, a função do RH não é necessariamente manter as pessoas motivadas, manter a cultura, não é essa. Para mim, a função do RH é apoiar a liderança para que a liderança faça isso. Então, a função do RH é sistematizar tudo isso. Por quê? Porque aí a gente chama de pessoas e cultura, né? A gente chama de RH. Mas o time de pessoas e cultura, o time de RH, ele precisa ter o conhecimento para sistematizar o cuidado das pessoas. Mas quem cuida das pessoas é o líder. Claro. Não é o RH. Né? Eu acho que essa consciência, esse discernimento, importante. Eu acho que é interessante. Agora, a partir de qual momento? É difícil dizer, quando chegar em tamanho X, tamanho Y. Eu acho que quando o empreendedor sentir que está crescendo muito rápido, por exemplo. Estou crescendo muito rápido. Acho que daí já precisa começar a pensar nisso. Estou tendo muito turnover. Porque no fim, eu acho que esse é o ponto, né? Tu vai contratar alguém para resolver um problema. Sim. Então, acho que tu precisa começar a sentir esses problemas. Então, talvez a tua empresa vai rodar com 20 pessoas e tu não vai sentir esse problema, depende do teu modelo de negócio. Talvez com 10, talvez tu vai começar a sentir isso. Então, eu acho que se tu for uma empresa de alto crescimento, então, eu acho que quando chegar ali num 10, talvez tu já precise começar a se preocupar com isso, porque tu tá prevendo que tu vai crescer muito rápido, tu vai contratar muita gente. Então, antes de tu dar esse salto de crescimento, é legal já ter minimamente as coisas estruturadas. Mas se tu já tá sentindo turnover, né? Então, tu já tem esse problema de turnover, as pessoas entram e saem. Se tu tá sentindo problema dentro das equipes, às vezes problema de relacionamento, as pessoas não conseguem lidar uma com as outras. De novo, fazer com que as pessoas saibam lidar umas com as outras é a função do RH? Não, é a função do líder. Mas muitas vezes uma empresa desse tamanho, né, de 10, 15 pessoas, o próprio líder muitas vezes veio da operação. Então ele também não tem o conhecimento para como ser o melhor líder possível para fazer com que os times funcionem entre si. Então acho que você precisa começar a sentir essas dores, né? Uma desorganização no time, desorganização de relação entre os setores, turnover, crescimento, enfim. Acho que quando você começar a sentir
e o empreendedor vai sentir isso, né? Vai. Aí eu acho que dá de começar a pensar em trazer alguém de pessoas de cultura, alguém de RH. Dependendo do cenário, vale a pena trazer uma consultoria? Às vezes sim, dependendo da abrangência dessa consultoria, mas o ideal é que tenha alguém realmente focado, assim, e que também esteja vivendo a cultura da empresa, né? Que esteja imerso, né? Porque não adianta, o cara às vezes de fora ali, sendo uma consultoria, talvez não vai estar entendendo a essência, né, da cultura, né? E um outro ponto quando for fazer isso, se tiver capacidade, primeiro, aqui também já vale o contrato devagar, né? Contrato devagar. Mas mais do que isso, trazer alguém sênior, né, se possível. Trazer alguém que saiba o que está fazendo. Porque esse é o momento que, se tu trouxer alguém, porque normalmente os RHs começam assim, né? Começa com um assistente lá só organizando a burocracia. E daí essa pessoa muitas vezes vai crescendo. Mas se o problema que tu quer resolver é a parte estratégica, a parte cultural, a parte de turnover, ou seja, precisa de uma estratégia, né, mais profunda, então procure alguém sênior. Só porque alguém sênior talvez vai custar um pouco mais caro. Mas daí aqui é uma outra reflexão. Porque se tu contrata alguém barato, mas essa pessoa demora muito para resolver, ou talvez ela não tenha capacidade de resolver, ela vai ter que se evoluir muito até resolver, tu pagou, sei lá, o salário de 1 ano para essa pessoa e ela não resolveu. E muitas vezes não é culpa dela, né? Esse é o ponto. Sim. Não tem capacidade para resolver aquilo agora no momento, né? Mas se tu traz alguém sênior, pagando um valor que talvez seja um pouco mais alto e até que talvez te deixe um pouco desconfortável. Se essa pessoa não entregar resultado nos primeiros 3 meses, tu vai trocar. Por quê? Porque tá doendo no caixa. Né? Então, tu vai se preocupar em trazer alguém realmente bom para resolver os problemas e aquele valor que tu paga para ela, que inicialmente pode parecer que não é tão... pode parecer que é alto, é relevante, talvez os problemas que ela vai solucionar vai fazer com que o valor dela seja barato. Para te desafogar, ter mais tempo para fazer outras coisas, pensar na equipe, enfim, né? Fazer as coisas funcionarem. Fazer as coisas funcionarem. Ô, Samuca, eu quero puxar o gancho também já de uma situação que, além da Evolum, tu tem uma vocação tech. Exato. Né? E também é da área de tecnologia. Conta pra gente como que surgiu a vocação tech no meio disso tudo. Primeiro, o que é, né? O que é, né? Vamos lá. Vocação Tech é uma iniciativa, né? A gente começou aí, de fato, a botar energia no começo desse ano. É uma iniciativa onde a gente tem por objetivo ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre carreiras de tecnologia, tá? Muitas vezes a pessoa pode estar pensando tá olhando para essa área, e da mesma forma como lá atrás, em 2009, eu olhei para o curso técnico de programação e não sabia o que era isso, né? Então, por isso que eu tive muita sorte de olhar isso, decidir fazer a matrícula e começar. E dar certo. E dar certo. Porque eu não sabia o que era. E então... Dos 11... Eu tinha anotado aqui. Dos teus 11... Não, dos 11 aos 18, tu chegou a vender um curso de informática ainda, né? Eu vendia curso, só que era o curso de web designer. De web designer. Isso. Então, era aqueles cursos de Excel, pacote Office e tal. Aí tinha curso de web designer, curso de... Photoshop, isso. Eu cheguei a mexer bastante no Photoshop. Então, ok, eu tinha esse contato ali, né? Mas a área da programação é totalmente diferente, né? Sim. Principalmente pensando em desenvolvimento de sistemas, assim. Então, da mesma forma como lá naquela época eu olhei isso, não sabia o que era, e eu considero que eu tive a sorte de tomar a decisão e fazer, eu acho que hoje tem muita gente que não sabe que a área de tecnologia é uma área acessível, ela pode ser acessível, né? Então, pensando nisso é que surgiu a ideia do Vocação Tech. Ele não nasceu com esse nome, na verdade ele nasceu sem nome, mais uma ideia mesmo. Fazem uns 2 anos, mais ou menos, que eu tive um insight, que ali eu acho que foi a origem do Vocação Tech, porque algumas pessoas me procuraram, principalmente focando e me fazendo perguntas
relacionada ao mercado de tecnologia, porque elas queriam conseguir orientar os filhos. Então, um filho ali com 13, 14 anos, né, às vezes um pouco mais, né, 16, e daqui a pouco vai começar a pensar o que eu vou fazer daqui a pouco. E os próprios pais não conhecem o mercado de tecnologias, não conseguem orientar os filhos, não conseguem direcionar. Então, quando algumas pessoas me procuraram, eu acabei pensando, cara, eu acho que isso, né, pode ser uma dor, assim. Então, eu escrevi um e-book, porque eu não tinha... naturalmente, eu já conhecia o mercado digital, mas o problema é que eu nunca tinha participado disso, nem tinha tempo para participar disso, e nem a capacidade técnica de execução. Então, o que eu fiz? Eu criei um e-book com 60 e poucas páginas lá, detalhando o que seria, na minha visão, a base de conhecimento para os pais orientarem os seus filhos. Então, lá eu falei do que era uma empresa de tecnologia, quais as carreiras existem na área de tecnologia, aspectos psicológicos, né? Então, eu escrevi isso e deixei, porque eu não conseguia executar. Aí, depois de um ano, o Luan, que é meu atual sócio, né, no Vocação Tech, inclusive ele trabalha na Evolo, ele teve várias outras experiências na parte do digital, tocando operações de dropshipping na Colômbia, por exemplo, né? Então, trabalhando muito com mídia paga e tal. E a gente meio que se juntou, cara, vamos fazer alguma coisa no digital. E aí eu me juntei com ele nessa operação que ele tinha, a gente foi aprendendo e tal, mas tudo isso ele sempre teve muito à frente, né? Ele que sempre tocou. Até porque, como eu tenho, né, toda a Evolon para tocar, me sobra pouco tempo. Aí a gente abriu outras possibilidades de explorar mercado aqui no Brasil. A gente chegou a pensar, vamos importar alguma coisa para vender aqui, porque, o digital ele já sabe fazer. Então, e aí foi que eu comentei para ele, cara, eu tenho um material aqui que talvez possa fazer sentido a gente trabalhar ele, que é uma vontade que eu tinha, mas que acabei não operacionalizando. E super conectou, porque ele foi uma pessoa que fez a migração para a tecnologia. Então, ele trabalhou por muito tempo na área de segurança do trabalho. E chegou um momento que ele queria, né, fazer a migração, e o que ele fez? Ele foi fazer faculdade de tecnologia. Aí, o que ele descobriu? Que a faculdade não ensina. Né? Eu não tenho nada contra a faculdade, né? Mas hoje, para te iniciar na área de tecnologia, tu não precisa necessariamente de faculdade. Né? Esse é o ponto. Precisa de conhecimento só. Exato. Então, ele foi fazer faculdade, ele foi estudar nessas plataformas online de curso e que, né, tem muito boas também. E aí, num determinado momento, ele falou comigo e com o meu sócio, falou, cara, deixa eu ficar num canto da tua empresa aí, só para eu estar dentro do ambiente, eu vou estudar aqui e se em algum momento surgir alguma vaga, talvez, se fizer sentido, a gente conversa. E foi assim que ele começou. Então, a jornada dele tem tudo a ver com um pouco do material que eu tinha criado, né, há 2 anos atrás. E, além disso, ele começou com a ideia de que ele seria programador, que normalmente é o que todo mundo acha que precisa ser para entrar na área de tecnologia. Programador ganha dinheiro. Programador ganha dinheiro, programador tem vaga, programador... Só que ser programador não é para todo mundo. Mas o fato de tu não ser programador não quer dizer que tu não tenha uma oportunidade, né, na área de TI. Por isso que se chama vocação técnica. A gente realmente acredita que todo mundo tem vocação para a área de tecnologia, só precisa achar o caminho correto. Então, ele estudou muito, se esforçou muito para tentar ser programador. E aí, nessas plataformas online, tem curso lá de Java, por exemplo. Java é uma linguagem de programação. E ele fez o curso 3 vezes, inteiro. E chegou um momento que ele, cara, não sei o que fazer, não é algo que... E aí, o meu ex-sócio, foi ele ainda que percebendo o perfil do Luan, percebendo
o quanto ele estava se esforçando, mas que não estava conseguindo evoluir, ele falou, cara, eu acho que programação não é para ti, mas talvez gestão de projetos seja. E aí foi onde virou a chave dele. Ele começou a estudar gestão de projetos. Se encontrou, porque ele é alguém extremamente metódico, organizado, enfim, então se achou. Hoje ele trabalha na Avalon como Agile Coach. E na prática, eu acho que ele seria alguém que talvez iria abandonar a área de tecnologia se alguém não tivesse olhado para ele e tivesse falado, cara, tu não precisa ser programador, olha essa outra carreira aqui. Então, por isso que a história dele também se conecta, né, com a minha ideia lá de trás. E aí a gente decidiu, cara, beleza, então vamos colocar energia nisso daqui. E aí a gente estruturou com uma outra pegada. O e-book que eu criei lá foi só o iniciozinho, mas no fim... o que a gente construiu de fato e colocou no mercado é totalmente diferente, é outra pegada. Muito mais ampla, né? Lá eu foquei muito na questão dos pais. Aqui a gente focou muito mais na jornada, né? Na jornada de quem quer entrar para o mercado de tecnologia. Desde saber quais carreiras existem no mercado de tecnologia, porque esse é um ponto, né? Todo mundo acha que uma empresa de tecnologia é um monte de programador olhando tela preta e ninguém falando com ninguém. Só ficar vendo código. E essa é uma parte, né? É uma parte do processo inteiro de construção. Então, lá dentro da empresa, a gente tem o Product Owner, né? A gente tem o PM, que é o Product Manager, a gente tem UX Designer, que é a galera que cuida da experiência do usuário, a gente tem, sim, um programador, a gente tem o DevOps e o SRE, que é quem cuida da infraestrutura onde esses sistemas vão ser executados, porque alguém precisa criar, mas isso precisa ser executado em algum lugar. Vai rodar onde? Então, tem carreiras específicas para isso. Tem carreira de segurança da informação, que hoje em dia, né, tá mais em alta do que nunca, porque todo dia que a gente abre... LGPD, né? Tem a questão da LGPD, os golpes, né, e a comunidade hacker está cada vez mais evoluída. Então, a disciplina de segurança da informação é uma disciplina que daqui para frente vai só crescer. Então, quando a pessoa... e a gente acredita que a maior parte das pessoas não tem essa consciência, e não tem como ter, porque é uma área que acaba sendo uma bolha, assim, né? Quem tá ali dentro conhece, ok, mas quem tá olhando de fora, é uma empresa de tecnologia, ok? Ou essa pessoa trabalha numa empresa de tecnologia. Tu já trabalhou em empresa de tecnologia? Tu conseguiu, em algum momento, explicar para as pessoas o que tu fazia? Você falava Scrum Master, o cara falava assim, tá falando grego, cara. Eu gerencio o time, ele falava, gerencio o time. Então a gente acaba falando de uma forma genérica. Aí eu mesmo, depois que eu criei a Avalon, o meu sogro, por muito tempo, provavelmente achou que eu era traficante. Porque ele não sabia de onde vinha o dinheiro. A empresa cresceu, o dinheiro vinha, mas ele não entendia tá vindo tanto dinheiro, cara? E aí, e ele me perguntava, tá, mas o que tu faz? Mas é lícito isso aí? O que tu faz? Daí eu pegava o celular, eu faço isso aqui, tá vendo o aplicativo e tal, a gente constrói esse aplicativo. Tá, mas as empresas te pagam pra isso? Eu falei, sim. Eu acredito que sim. E aí, quando a gente fez um aplicativo de uma rede varejista aqui da região, e que daí ele usa o aplicativo, aí ele entendeu. Agora ele... entendi. Mas mesmo assim ele não confia muito ainda. Mas é muito louco isso, tu falar, porque em toda essa tua fala eu me vi. Porque eu sou formada em telecomunicações, então fiz ali o técnico junto com o ensino médio. Por quê? Porque, uma educação de qualidade e tudo mais. Aprendi muita coisa, muito mais hardware do que software. E aí, quando eu finalizei, ali no final, a gente estava pegando um pouquinho de... entender um pouquinho de sistemas operacionais, Linux e tal. Eu falei, não, quero ser programadora. Fiz 1 ano e meio de ciência da computação. E eu rodei 2 vezes em algoritmos, que é uma coisa ridícula. É simples pra pessoa que entende que eu não tenho facilidade com isso. Eu falei, não é pra mim. Essa área não é pra mim. Eu saí e fui pra administração. Por quê? Porque não vi que havia outras áreas que eu podia estar dentro da tecnologia. Hoje a gente conversa e o Gabi fala assim, cara, tu podia muito ser uma PO, tu podia muito ser uma PM, tu podia muito ir pra outras áreas, produtos, negócios, enfim.
Mas, naquela época, ninguém me orientou nesse sentido. Cara, não tá dando certo aqui, tranca a faculdade e vai fazer outra coisa. Aí a família administradora, vai pra administração. A família, tipo... A hoje... carta do super trunfo da administração. Isso, exatamente. E assim, que bom que eu fiz administração, eu sou muito grata, porque eu aprendi muito, foi lá que eu me encontrei dentro do marketing, mas eu poderia ter ido para outras áreas se eu tivesse tido esse direcionamento. Mas eu escolhi, não, vou sair da tecnologia, que não é pra mim, não. Até porque, não deu bom. Até porque, tipo assim, eu fui uma pessoa que fui formada no técnico em informática, fiz o superior também e cheguei a fazer especialização. Todos voltados para a área da tecnologia. Só que, fora a especialização, as outras grades curriculares, elas são totalmente voltadas a desenvolvimento. Então, o cara, ele não tem outra escolha, né? Se ele não for pro outro lado. Outro ponto, né? São poucos. Hoje, se for pensar, porque assim, o caminho comum é... desenvolvimento. E o caminho comum é assim, ó, você saiu do ensino médio, você faz o quê? Uma faculdade. Quais as faculdades que tem para tecnologia? Ciência da computação, sistemas da informação, no máximo a gestão de TI, que também não tem nada a ver de gestão, né? Mais TI do que gestão. Análise de desenvolvimento de sistema, que é tecnólogo. Isso, ADS mas assim, de verdade, de outras cadeiras, não tem faculdade disso. E quando a gente que tá nesse caminho comum de vamos seguir o padrão que a sociedade sempre tem, sai do ensino médio e vai para uma faculdade, tu vai escolher entre aquele leque que tem ali. Não tem... Tu olha, ciência da computação. Tá, não quero fazer ciência, não quero ser cientista da computação. Não, eu achei que eu queria. Que eu falei, vou ser programador ganha dinheiro. Se eu não me engano, tem na ciência da computação, se tu colocar algumas 2 grades ou algo do tipo, tu vira engenheiro de software. Engenheiro da computação. Engenheiro da computação, né? Olha pro nível que tá, cara, tá louco, pô. Então hoje, quando tu vai buscar uma cadeira que não é especificamente de programação ou mais técnica nesse quesito, tu não acha, tu não encontra. Aí tu vai para uma administração e tudo mais, aí tu não conecta com a tecnologia. Sim, mesmo que seja algo que tem total conexão, mas tu não conecta com a tecnologia. E aí, eu digo pelo Gabriel. O Gabriel, ele fez um monte de coisa, mas não foi as faculdades ou as especializações que levaram ele para a tecnologia. Foi muito mais o técnico lá atrás. E a tua busca incansável no digital, no online, nos cursos, enfim... que era muito além do que era formal, né? Foi muito mais na educação informal do que no formal. Quer dizer que a faculdade é ruim? Não. Mas para isso a gente ainda não tem hoje algo que te direcione para a tecnologia que não seja especificamente para parte técnica. Sim. Então isso eu acho que acaba afetando as pessoas de elas buscarem outros ramos mais comuns, né? Tipo, vai para administração, vai para contabilidade... Tudo isso tem a ver com tecnologia. Não existe tecnologia sem essas cadeiras. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Exatamente. Então, esse é um ponto, né? Mas eu acho que pra gente ser justo também, eu acho que o mercado como um todo evoluiu de uma forma que permite ter mais carreiras, talvez. Com certeza. Talvez na tua época, como que era desenvolvido, eu não sei há quanto tempo, né? Não precisamos entrar nisso. Como era desenvolvido software, porque isso não faz tanto tempo. De fato, era um gestor de projeto, um analista de sistema e um programador. Era isso. É isso. Então, e essas 3 carreiras tu aprendia dentro da faculdade. Sim. Né? Aí a coisa foi evoluindo, veio o ágil, veio o conceito de produto, então abriu muito leque. Então, e as coisas ficaram mais complexas. Sim. Então, quando as coisas começam a ficar mais complexas, eu me preocupo mais com o usuário. Ok, então preciso ter um UX designer aqui. Não, mas agora veio todo um negócio de nuvem e que eu consigo escalar infinitamente. Ok, mas isso tem complexidade. Quem que faz a gestão disso? Então, acabou surgindo carreiras. Tanto é que, tipo, a carreira de DevOps. Quem que vem da carreira de DevOps? Muitas vezes é um desenvolvedor que vira DevOps, ou muitas vezes é o cara da infraestrutura que vira DevOps. Então, não existe só a carreira de DevOps, é uma evolução. Então, acho que hoje em dia a gente tem muito mais espaço para essa discussão. E, tipo, cara, hoje tem muitas carreiras, tem muitas possibilidades, tem opções. Mas antes não, antes era 3 carreiras, analista de sistema, gerente de projeto e programador. Então, por isso que hoje em dia os sistemas deveriam ser muito melhores do que antes, né? Mais agradáveis de utilizar, rodam, né? Enfim. E com relação à administração, o pessoal pega no pé de administração, né? Mas eu falo pra Thay, porque a Thay, ela hoje é psicóloga, né? Então, ela fez, mas a primeira faculdade dela foi administração. Mas se eu tivesse feito administração,
talvez eu não teria passado tanto perrengue nos últimos 8 anos como eu passei. Sim. Porque no fim do dia eu era um programador tentando tocar uma empresa. Então eu não sabia o que era um fluxo de caixa, não sabia o que era DRE, não sabia o que era nada. E aí, o que plano faz? De negócio, né? Não sei, cara, eu vou desenvolver aqui, que é o que eu sei fazer. E aí daqui a pouco eu tô com 12 pessoas, e aí? Né? Então, se eu tivesse feito administração, acho que eu estaria melhor. Ajudaria um pouquinho. Tudo certo. Pode falar. Não, pode falar. Sabe, pensando nessa questão até da tecnologia, que eu vejo que assim, a cada minuto que passa, dia que passa, vem um guri de 15, 16 anos que se atualizou na internet. Que sabe mais que nós todos. Que sabe mais que todo mundo aqui. Mas pensando nessa área de tecnologia, como que tu vê o futuro e as dificuldades e oportunidades que possam abrir, que possam existir agora nos próximos anos para a área de tecnologia? Ok. Primeiro que eu acho que a IA não vai substituir todo mundo, né? Que tem bastante gente apavorada com isso. Mas eu acho que vai substituir bastante gente. Né? Tem gente que defende, não, a IA não vai substituir ninguém. Vai. E não necessariamente a IA, esse é o ponto. Aí tem também uma frase que já é famosa, não é minha, que a IA não vai substituir as pessoas, mas quem usa IA vai substituir quem não usa. Então, é um pouco disso. Então, eu acho que as principais oportunidades, e principalmente na questão pensando em carreiras, todas essas que a gente falou aqui, UX, PM, PO, desenvolvimento, DevOps, enfim, SRE, segurança, todas elas, de alguma forma, vão continuar existindo. O que eu acho é que pode acontecer um movimento de talvez elas não serem exatamente do jeito que a gente conhece hoje. A gente acabou de falar que há algum tempo atrás a gente tinha gestor de projeto, analista de sistema e desenvolvimento. Ok, mas o analista de sistema e /analista de negócio virou o PO e virou o PM. Tá, é uma carreira, então, que quem era analista de sistema ficou desempregado? Não, só precisou se adaptar à nova realidade para conseguir achar o seu lugar. Há novas carreiras que surgiram, como DevOps. O cara de infraestrutura pode virar DevOps, o cara de desenvolvimento pode virar DevOps. Então, o que eu vejo é que esse movimento vai acontecer, né, e já está acontecendo. E cada vez mais acelerado pelas questões da IA. Então, eu não me preocuparia hoje, por exemplo, mas eu vou estudar UX e não vai ter espaço para mim. O que eu tenho certeza é, se tu não estudar nada com relação a essa área de tecnologia... Vai ser pior. Vai ser pior, porque a tendência é que quando as coisas começarem a acelerar cada vez mais, você esteja cada vez mais alheio a isso e cada vez ficando mais para trás. Então, quanto mais próximo tu estiver, melhor vai ser a tua decisão. Então, hoje o que eu vejo é que as funções, de uma forma geral, elas vêm se adaptando muito rápido às novas ferramentas. Porque a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta. Então, a gente estava tendo essa discussão essa semana, inclusive, eu e o Luan, com relação à gestão de projeto e a Agile Coach. Cara, os conhecimentos base são os mesmos. Tu precisa conhecer a gestão de projeto, precisa conhecer a teoria, tu precisa saber. Só que a diferença é que tu entra num Jira, por exemplo, que a Jira é uma ferramenta de gestão de projeto, em vez de tu fazer tudo manualmente, vai ter uma IA lá dentro que, se tu souber usar muito bem, ela vai adiantar a tua vida. Então, eu acho que a oportunidade principal está em conhecer como a inteligência artificial pode acelerar o teu crescimento na carreira que tu escolheu. Vão existir carreiras que vão deixar de existir? Talvez. Talvez vai deixar de existir. Mas aquele problema que aquela carreira resolve vai ser resolvido por alguém. Eu acho que as grandes oportunidades estão nisso, em ter a consciência das possibilidades, pensando em carreira de tecnologia, quais são as possibilidades que eu tenho hoje e como elas vão evoluir, basicamente é como que a IA pode ser utilizada para acelerar o crescimento de cada uma dessas. Então, o UX, por exemplo, já tem ferramentas que
de acordo com parâmetros que tu passa para ela, ela cria as telas da aplicação, ok? Mas, de qualquer forma, tu precisa de algo... e aí entra esse ponto, mas então qualquer pessoa vai poder criar. De fato, qualquer pessoa vai poder criar. Mas um especialista usando essa ferramenta vai chegar no resultado que uma pessoa, eu, por exemplo, que não sou especializado em UX, não vai conseguir chegar. E um exemplo que eu dou, e que para mim é o melhor, talvez, não sei, vocês provavelmente já brincaram, já testaram IA de geração de imagem. Já. A gente usa, inclusive. Aí você vai lá e pede, eu leigo, que não entendo nada de nada, vou lá e peço, me faz uma imagem aqui do pôr do sol na Pinheira. Aí ele vai lançar uma imagem lá. Mais um fotógrafo que tem um conhecimento... No contra-plongé do não sei o que lá, que ele já e com o obturador X e com a exposição Y e a luz de não sei da onde. A imagem vai ser muito diferente. A imagem vai ser muito melhor do que a minha. Né? A IA é a mesma, mas quem está operando a IA é uma pessoa diferente, uma pessoa especialista. E daqui para frente, cada vez mais vai contar isso também, que é a especialidade. Então, as pessoas que são especialistas, elas vão se tornar cada vez mais raras, eu acredito, e mais valorizadas. E elas vão conseguir tirar mais proveito da inteligência artificial. E as próprias inteligências artificiais, especialistas também, vai ter mais valor. Então, hoje tem muita IA, por dia surge 200 ferramentas de IA. Mas a maior parte é o que a gente chama que é um wrapper do ChatGPT. Sim. Ou seja, ele é um pacotinho que no fim do dia chama o ChatGPT lá e não tem um conhecimento a mais, não tem nada a mais ali, ele é só um pacote. E isso me ajuda? Ok, me ajuda, mas não é essa IA que vai fazer muita diferença no futuro. A IA que vai fazer diferença no futuro é o que a gente chama de IA vertical. Ou seja, é uma IA especializada. Então, o conhecimento especializado, ele continua tendo muito valor. Porque não adianta tu ter acesso a uma IA se tu não tem um conhecimento especializado suficiente para fazer com que aquela IA aprenda o que tu já sabe e depois te ajude no trabalho que tu precisa ter. É claro que as Big Techs, né, o Google, Microsoft, OpenAI, enfim, esse dia eu estava assistindo uma palestra do Google, e num evento de saúde, inclusive, e eles já criaram um ambiente de construção de agentes de inteligência artificial especializado em saúde. Legal. Ok? Mas eu, Samuel, vou conseguir operar esse cara? Talvez consiga, mas um enfermeiro, por exemplo, vai conseguir operar muito melhor que eu. Né? Então, acho que também daqui para frente vai ter muito essa convergência, né, e relação mais próxima das carreiras, entre aspas, tradicionais com a tecnologia. Então, é o médico que usa tecnologia, um enfermeiro que usa IA, que usa tecnologia. Um contador que usa IA. Então, por isso que tem essa frase que foi algum CEO de alguma Big Tech dessa que falou, né, que a IA não vai substituir as pessoas, mas sim uma pessoa que conhece IA, que usa IA, vai substituir quem não usa isso. Eu acredito que é muito real. E esse também é um dos aspectos que me faz acreditar ainda mais no Vocação Tech. Porque eu realmente cheguei a pensar, cara, mas a gente está ensinando quais são as carreiras, né, ou as possibilidades dentro do mercado de tecnologia. Mas o negócio está mudando tão rápido, o que garante que daqui a pouco eu não estou ensinando um negócio que não vai existir daqui a alguns anos? E eu me faço muito essa pergunta. E no fim eu cheguei a essa conclusão. Beleza. Talvez algumas das coisas que a gente está vendo hoje, elas não existam da forma como a gente conhece. Mas elas vão evoluir. E se alguém hoje que está totalmente à margem desse tópico, desse assunto, de empresas de tecnologia, carreiras e assim por diante. Se alguém não tiver a oportunidade de pelo menos conhecer esse universo, para quando as coisas mudarem, ela talvez conseguir acompanhar essa mudança, talvez é algo que não seja justo com ela, né? Então, se eu tiver a mesma pessoa, se eu não fizer nada, ela vai simplesmente seguir a vida dela, talvez possa, em algum momento, esbarrar, né, nesse mercado ou não. Mas, se a gente conseguir chegar na pessoa e mostrar para ela, aqui estão as possibilidades hoje, e é assim que, a princípio, tá para
a gente prevê, né, ou tenta prever que vai evoluir. Se ela já estiver dentro de uma trilha, ela vai conseguir se adaptar muito mais facilmente a essas mudanças que vão vir, né, no próprio desenvolvimento. A gente acabou brincando aqui, desenvolvedor, uma galera dentro de uma sala com monitor preto escrevendo um monte de código ali. Hoje já não é mais assim. Hoje a galera coda com a inteligência artificial ajudando no código. E que daí pode gerar um outro problema, mas daí eu acho que já é um assunto para um outro podcast. Mas é interessante isso, porque tu falou assim, é melhor que ela comece agora, sabendo algo que talvez daqui um mês, um ano esteja desatualizado, do que ela não começar. Lembro uma frase que é bem famosa, que é: o melhor momento de plantar uma árvore foi há 5 anos atrás. E o outro melhor momento agora. Eu vou usar isso aí, vou fazer um vídeo hoje. Usa, muito bom. O marketing, então. O insight. Mas isso faz total sentido, porque é justamente isso. Tá, beleza, pode ser que tu ainda esteja desatualizado. Existe o Fear of Missing Out, que é o FOMO, né? Que as pessoas sentem isso a todo momento. Tá, tu vai continuar sentindo isso. Só que tu vai sentir um pouco menos, porque tu vai sempre se sentir desatualizado. Sempre tá acontecendo algo lá do outro lado do mundo que talvez tu não saiba. Mas a questão fui numa palestra do Google, inclusive, logo que eles lançaram o Gemini, ele falou: a gente lançou o Gemini, mas o que eu tô mostrando aqui, que eu fiz essa apresentação ontem, finalizei ontem, hoje ela já tá desatualizada. Então, assim, tudo que eu vou apresentar amanhã já tá desatualizado, porque já lançou algo novo, e isso vai continuar e cada vez vai ser mais rápido, mas entende e te atualiza agora pra tu saber o máximo possível e conseguir lá na frente, quando tiver desatualizado, ir se atualizando. Então, isso é muito legal, faz total sentido. E a questão das carreiras também, por quê? Eu digo pelo marketing. No marketing, a gente tinha o analista de mídia paga. Hoje ele é o gestor de tráfego. Mas ele continua sendo o analista de mídia paga. E agora só mudou a mídia. Novo, né? Agora já tem com Andrômeda, agora mudou tudo de novo. Enfim, já estão criando... E aí, beleza. Aí o social media, era o analista de marketing. Só que agora daí depois virou analista de marketing digital. Agora é o social media. No fim... Todos eles fazem a mesma coisa. E essas pessoas que fazem isso hoje não apareceram, apareceu uma analista de marketing. Exatamente. E os próprios, o social media. Cara, o social media nada mais é do que um analista de marketing. E que agora é digital. Enfim, então a carreira não surgiu do nada, é uma carreira que tá evoluindo, se desenvolvendo e tá mudando. Igual, de vez em quando lançam, né? Agora, não é mais social media, é o gestor de tráfego orgânico. Cara, nomes vão surgir a todo momento. Mas é aquela aquela carreira evoluindo e mudando e se adaptando ao mercado e até o ritmo que o mercado tá andando, né? Então, isso é interessante. Exato. Samuca, mas aproveitando, se alguém quer conhecer um pouco mais da Vocação Tech, como que ela procura a Vocação Tech, como que ela acha? Instagram, eu acho que é o principal. Instagram e YouTube, Vocação Tech, é o Vocacão, né? T-E-C-H. E as duas redes que a gente mais usa, a gente posta conteúdo quase que diariamente no Instagram, principalmente. A gente está prevendo aí para fazer algumas lives, então talvez quando esse conteúdo for pro ar, as lives já estejam rolando. A gente quer fazer pelo menos uma por mês. Legal. No meu Instagram também, se a pessoa conectar pelo meu Instagram, vai ter Samuel Silveira M. Legal. Tem LinkedIn também, do Vocação Tech. Mas acaba que o próprio LinkedIn, a gente acaba, pro público que a gente quer alcançar, muitas vezes a pessoa nem conhece o LinkedIn. Esse é o ponto. O LinkedIn, a gente, inclusive, durante o curso, é uma ferramenta que a gente apresenta como uma boa estratégia de entrada na área, porque esse é o ponto, né? Muitas vezes, às vezes a pessoa já está até fazendo faculdade. E comigo, eu vi isso acontecendo com vários amigos meus, que cursaram o curso superior de análise e desenvolvimento de sistema inteiro, que são 2 anos, e chegar no final do curso e não entrar para a área. Sabe? Então, por quê? Porque não conseguiram a oportunidade durante o curso, aí quando finaliza não tem a confiança suficiente para mandar um currículo, não consegue, não sabe se portar, não tem experiência prática, e aí como que entra para o mercado? Não entra, né? Então, a gente também, são tópicos que a gente acaba discutindo, por exemplo, da construção de um portfólio, né? Então, a pessoa consegue construir um portfólio a partir do momento que ela já... Isso independente da área, pode ser UX, pode ser desenvolvimento, não importa. A partir do momento que ela já começa a ter algum nível de conhecimento, já começa a construir um portfólio, coloca isso na internet, começa a postar no LinkedIn, né? Porque tu postando... E eu conheço várias pessoas que são júniors na área da tecnologia, mas são sêniors, né, de vida, digamos assim, pessoas que fizeram transição. E acompanhei algumas que, conforme foram aprendendo,
foram postando, criei um sistema X aqui e posta lá no LinkedIn. E essas pessoas, elas têm uma entrada no mercado mais facilitada. Sim. Porque esse é um ponto, né? O principal meio, o LinkedIn é o principal meio de contratação da área de tecnologia, praticamente. Tech, cara, é LinkedIn. Então, se tu não tem o LinkedIn bem montadinho e tal, e principalmente mostrando ativo. A cara lá, né? Não precisa fazer vídeo nem nada. Né? Mas, tipo, fiz isso aqui, fiz esse curso, esse certificado. Exato. Cada curso que tu fizer, coloca lá. Tu tá estudando para ser UX, beleza, desenhei uma tela. Posta lá, diz como é que foi a tua experiência. Porque isso é levado em conta pelas empresas quando estão buscando alguém. Muito bom. Muito bom. Samuca, a gente tá chegando nos minutos finais. Não. Passa muito rápido. Passou rápido. Essa mesa é mágica, tá? Não pode ser. Essa mesa é mágica, ela passa assim, ó, rapidinho. Pra pessoa que tá aqui, até o momento com a gente, acompanhou toda a trajetória, que a gente falou de empreendedorismo, falamos da vocação tech, dessa encrenca que é a TI. Qual que é a mensagem que você deixa para ela? Ou às vezes para um filho que está querendo entrar na área de tecnologia? Qual que é o insight que tu deixa para as pessoas? Boa. Primeiramente, eu agradeço, né, por ter ficado até agora e espero que tenha gerado valor. Com certeza. Mas eu acho que o principal ponto o próprio nome já diz, né, que é vocação tech. Eu realmente acredito que todo mundo tem vocação para trabalhar com tecnologia. Só precisa encontrar o seu lugar. Se você ainda não tem essa noção do que é possível, se informe. E não precisa ser com vocação tech. Vai usar o ChatGPT, usa o Google, usa o YouTube, pesquisa sobre carreira de tecnologia e como as coisas estão evoluindo. Porque o primeiro ponto é ter essa consciência. Se a pessoa não sabe quais são as possibilidades, a primeira coisa é saber quais são as possibilidades. A partir do momento que tem essa consciência, tu vai conseguir começar a saber qual é o tipo de carreira que tem mais a ver contigo, né? Então, acredite na vocação que tu tem, porque com certeza tem alguma coisa que tu faz muito bem. Então, pode ser criativo, pode ser metódico, tu pode ter um bom raciocínio lógico, e cada característica dessa, se bem utilizada, pode ser a base para ser uma profissão na área de tecnologia. Né? Então, acho que usa aquilo que tu tem de melhor, o que tu tem de bom, que tu já faz bem, e busca essa consciência, né, esse conhecimento de quais são as possibilidades. Acho que é isso. Muito bom. Samuca, meu Deus. Ouro líquido aqui, muito obrigada. E vocês, né, que estão aqui até agora, não esqueçam, então, de seguir e acompanhar lá o Vocação Tech no Instagram, no YouTube. Acompanhem também o BF Talks Podcast aqui no YouTube. Já curte, se você não curtiu esse podcast ainda, curte para que esse podcast chegue ainda mais longe para mais pessoas. Não esquece também de acompanhar a gente lá no Instagram, bf.talks.podcast e bf.mktstudio, porque lá vocês vão receber os cortes, as novidades, as divulgações, tudo em primeira mão. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada e até a próxima.